Marielle, você não morreu em vão, transformou o luto em luta, sem justiça não passarão. Marielle, você não morreu em vão, transformou o luto em luta, sem justiça não passarão. Ei, mulher, tentaram te silenciar. Boa noite. O março de lutas quer um grito pela vida de todas as mulheres. A pandemia do Covid-19 que atinge o mundo vem escancarando as mazelas do sistema que prioriza o lucro ao invés das vidas, alicerçando na necropolítica e no desprezo pelo Estado como um garantidor de direitos para toda a população. Neste contexto, a vida das mulheres são diretamente atingidas pelos cruéis processos de precarização que se agudizaram diante dessa crise. Damos início agora, nesse 26 de março, ao sarau por nossas vidas em defesa da democracia e vacina para todos. O Dia Internacional da Mulher, celebrado no dia 8 deste mês, tem como principal objetivo relembrar as batalhas enfrentadas pelas mulheres durante toda a história e dar foco às demandas por direitos negados e que ainda persistem nos dias atuais. Gostaríamos de, nesse encontro, podermos estar juntas, ao vivo, transmitindo, mesmo que aqui por essa tela, o nosso calor humano, a nossa solidariedade a todas as mulheres nesse momento. Porém, isso não foi possível. E com o intuito de dar visibilidade e fortalecer a luta das mulheres, principalmente aqui no município de São José do Rio Preto, é que o Conselho Municipal dos Direitos das Mulheres, representantes dos coletivos feministas, dos grupos de mulheres, da Secretaria Municipal dos Direitos e Política para Mulheres, PCD, Raça e Etnia, OAB e Movimento dos Sindicatos Unificados, organizaram uma agenda coletiva de atividades para este mês que está terminando. Nesse contexto, surgiu a ideia do sarau virtual, que, em meio à pandemia, não permite atos presenciais. As Arteiras pela Democracia, o coletivo feminista Lugar de Mulher é Onde Ela Quiser e o coletivo Elas por Elas têm a honra de apresentar diversas biografias de mulheres que fizeram história na conquista de direitos, além de nos brindarem com todas outras atrações culturais, como música, poesia e narrativas, que veremos daqui por diante. Tenhamos todos uma boa noite de apresentação e interação. Em breve nos veremos. Mulher, tentaram te silenciar, mas não conseguiram, que tua voz vai ecoar em todos os cantos, de onde você olhar, terá uma guerreira e elas vão multiplicar. Desde a minha infância, o bordado faz parte da minha vida. A minha família, as mulheres todas, gostavam muito de bordar, de fazer crochê, pintar. E isso é uma coisa que mexe comigo sempre. Em todos os momentos da minha vida, o bordado era a minha fuga. Essa coisa da roda, da gente poder se olhar olho no olho, da gente poder se ver frente a frente, né? E resgatar tanta coisa que tem a ver com as nossas mulheres, com as nossas mães, com as nossas avós, né? Com essa coisa ancestral do bordado, né? Me encontrei
com as arteiras. Na verdade, a gente criou as arteiras em maio de 2018, depois que a gente voltou da vigília em Curitiba, a vigília Lula Livre, né? E aí a gente começou a articular para que a gente pudesse fazer uma arte política, uma arte denúncia, né, diante da realidade do contexto que a gente vivia. E as arteiras, ela nasceu muito assim do momento que a gente estava vivendo no país, né, onde nossos direitos, né, muitas coisas assim que a gente tinha conquistado com um governo aí popular de esquerda, estavam sendo caçados. E aí a gente pensou em começar a abordar palavras, textos de poesia, refrão de música, frases de lideranças nossas do movimento de esquerda, de líderes, né, desses movimentos. Né, a gente poder transformar nossa indignação em ação organizada, mas com poesia, com palavras. A gente fazendo parte das Arteiras pela Democracia, a gente traz um novo significado para o ato de bordar. Então a nossa arte tem a ver com o nosso estilo de entender o mundo, da gente querer uma transformação, querer o socialismo, querer destruir todas as estruturas do patriarcado, toda a estrutura do racismo, do fascismo, né? A gente quer um Brasil, um mundo socialista, um mundo de igualdade. O bordado, eu acho que é uma arte que pode conversar com várias outras artes, né? Eu gostei muito dessa proposta, né, do bordado ter essa conexão com a capoeira. Eu achei que o homem, as mulheres descobriram, né, na arte essa forma de existir, de resistir. Para mim, as arteiras foi um respiro, né, num mundo em que a gente vê tantas dificuldades, tantas injustiças, né? É um pedaço de cada uma que tem nesses banners. Então, o tema é político, as dores que a gente sente nesse momento. A dor, tem a violência contra as mulheres, são essas dores que são bordadas. Então, é nesse sentido que eu me completo com relação ao bordado. Ele realmente eleva a gente em todos os sentidos. E que essa atitude de bordar não é algo frágil, singelo, que faz parte do privado, né, das roupas bordadas, dos enxovais, faz parte da dinâmica de estar no espaço público, nos movimentos, expressando e gritando por tudo aquilo que a gente quer, né? E pondo a mulherada aí na rua. Marielle, você não morreu em vão, transformou o luto em luta, sem justiça não passarão. Marielle, você não morreu em vão, transformou o luto em luta, sem justiça não passarão. Não passarão. Andara dos Palmares. Andara foi uma guerreira do período colonial do Brasil. Esposa de Zumbi, líder daquele que foi o maior quilombo das Américas, o Quilombo dos Palmares. Com ele teve 3 filhos. Valente, ela foi uma das lideranças femininas negras que lutou contra o sistema escravocrata do século XVII. E auxiliou Zumbi quanto às estratégias e planos de ataque à defesa dos quilombos. Não há registro do local onde nasceu. Relatos e lendas levam a crer que ela nasceu no Brasil e se estabeleceu no Quilombo dos Palmares enquanto criança. Ela foi uma das provas reais de que a mulher não é um sexo frágil. Além do serviço doméstico, plantava, trabalhava na produção de farinha de mandioca, caçava e lutava capoeira.
além de punhar armas e liderar as falanges femininas do Exército Negro dos Palmares, sempre perseguindo o ideal de liberdade. Nandara não tinha limites quando o que estava em jogo era a segurança do quilombo e a eliminação do inimigo. Ela defendia que a paz, em troca das terras no Vale do Cacau, que era a proposta do governo português, seria um passo para a destruição da República de Palmares e a volta da escravidão. Nandara suicidou-se depois de presa em 6 de fevereiro de 1694, para não voltar na condição de escravizada. Salve Dandara! É com muito orgulho que eu apresento nessa noite a biografia de uma grande mulher, Nísia Floresta. Nísia Floresta é considerada a primeira feminista do Brasil. Ela nasceu em 1810, no Rio Grande do Norte, e morreu em 1885, na França. Nísia foi uma grande educadora, poetisa, escritora. Produziu sua primeira obra aos 22 anos de idade, Direito das Mulheres e Injustiça dos Homens. E eu bordei essa frase desse livro através do projeto Arteiras pela Democracia. A frase diz o seguinte: certamente Deus criou as mulheres para o melhor fim do que para trabalhar em vão toda a sua vida. Nísia também fundou uma escola para meninas. Uma escola não para ensinar etiquetas, boas maneiras, culinária, não. Nísia ensinou gramática, ciência, literatura, ensinou dança, música, italiano, francês, e por isso ela foi duramente perseguida pela sociedade patriarcal da época. Nísia foi acusada de manter relações promíscuas com homens e meninas da sua escola. Por conta disso, Nísia foi embora para a Europa e lá morreu aos 74 anos, extremamente produtiva. Durante a sua vida, a Nísia produziu 14 obras, todas elas expostas no museu que foi fundado em 2012 na cidade que leva seu nome, no Rio Grande do Norte. Nísia Floresta, com certeza, uma mulher à frente do seu tempo. Nísia Floresta, presente, presente, presente. Mulher, o que a vida te dá, mais revida. O que a vida te dá, sofrida. E você se indigna. Mulher, o que a vida te dá de dívida? O que a vida te dá de vida? Sem você ter que lutar. É nós por nós. Te quero digna. Te quero viva. Ele não. É nós por nós. Te quero digna. Te quero viva. Ele não. Você presa em casa todo dia, cuidando do lar e da cria, lavando, passando pra avô, pro tio, irmão, sendo sempre violentada, na sala ou na calçada, pela falta de amor, de grana e de pão. Queremos nossos direitos, clamamos por mais respeito, pelas nossas vidas dignas. É nós por nós. Te quero digna. Te quero viva. Ele não. É nós por nós. Te quero digna.
Ana Maria de Jesus Ribeiro Anita Garibaldi, heroína dos dois mundos. Nasceu em Laguna, em Santa Catarina, em 1821, morreu em Mandrioli, na Itália, em 1849. Foi uma revolucionária envolvida na Revolução Farroupilha e no processo de unificação da Itália, junto com o revolucionário e marido Giuseppe Garibaldi. No ano de 1837, com o desenvolvimento da Revolução Farroupilha, ela teve a oportunidade de conhecer Giuseppe Garibaldi, um dos principais líderes do movimento que conquistara sua cidade natal, por quem se apaixonou. Durante uma batalha, Anita foi capturada pelas tropas que representavam o Império Brasileiro. Presa e grávida do seu primeiro filho, ela foi informada que Garibaldi havia falecido nos campos de batalha. Inconformada, ela pediu aos oficiais que a deixassem procurar o marido entre os corpos, e assim conseguiu fugir dos oficiais que a vigiavam. Dias depois, Anita encontra o marido. O casal seguiu para a cidade de Montevidéu para apoiar outra revolta contra o ditador uruguaio Frutuoso Rivera. Após a participação nos conflitos, Anita foi enviada para a Itália em 1847, onde eles participariam das guerras de unificação da Itália. Quando atingiram a cidade de San Marino, a embaixada norte-americana ofereceu um salvo-conduto. Não aceitando o convite por temer a desarticulação do processo, Anita e Giuseppe continuaram a sua fuga. A essa altura, esgotada pela quinta gravidez, a valente revolucionária ficou abatida ao enfrentar uma grave crise de febre tifoide. Não resistindo, Anita faleceu nas proximidades de Ravenna, em 4 de agosto de 1849. Anita, presente, presente, presente. Chiquinha Gonzaga, compositora, maestrina, destacou-se na história da cultura brasileira pelo pioneirismo na música, por sua coragem na luta pelas liberdades e emancipação feminina. Ela enfrentou com ousadia a sociedade patriarcal e criou profissão inédita para a mulher, o que causou muito escândalo na época. Nasceu em 1847 da união de um ilustre militar com a filha de uma escrava. Educada para ser dama de salão, casou-se com um promissor empresário escolhido pelo pai, mas que não aceitava que ela se dedicasse tanto ao piano. Inquieta, determinada, rebelou-se e se apaixonou por um engenheiro com quem passou a viver. Diante das desilusões e das condenações morais, sobreviveu com o que melhor sabia fazer: tocar piano. Libertou sua arte do espaço privado e produziu composições geniais para as peças de teatro. Foi professora particular e pianista no conjunto do flautista Joaquim Calado. E em 1889 foi responsável pela regência original de um concerto de violões. Militante política, participou de todas as grandes causas sociais do seu tempo. Foi abolicionista fervorosa, vendendo partituras de porta em porta para angariar fundos para o movimento e para a compra da alforria de um escravo músico. Aos 52 anos de idade, já consagrada, conheceu aquele que iria se tornar seu grande companheiro até o final da vida, o jovem de 16 anos, que ela adotou oficialmente como filho e quem preservou o acervo de suas obras. Por ter sofrido com a exploração de seu trabalho, também iniciou a primeira sociedade protetora dos direitos autorais do país. Incorporou a diversidade e os gêneros locais às suas composições, sem preconceitos, e produziu uma grande obra com 2.000 canções, 77 partituras, ganhando reconhecimento em vida e abrindo caminho para os rumos da música propriamente brasileira. Chiquinha Gonzaga, presente, presente, presente. As cores que eu vejo em todo canto da cidade são tintas, são os gritos de quem você se esqueceu. As velas que insistem em queimar minha puberdade, reflexão de massa que você não corrompeu. Insiste em nos calar, invisibilizar. Já vou te avisando, por aqui não vai passar o bloco do terror, do líder opressor, armado de histeria coletiva sem valor. Meu samba é do gueto, meu som é do Brasil. Eu tenho vários livros, não preciso de fuzil, não vejo mal.
árvore de Davi vem, estrela caiu, tudo consumado e a justiça emergiu. Eu vou cantar, cantar, vou caminhar por essas ruas cheias de moderação. Viva a liberdade, abaixo a opressão, vou vacinar, depois cantar, vou caminhar por essas ruas cheias de moderação. Viva a liberdade, abaixo a opressão, viva a liberdade, abaixo a opressão. Eu vou cantar, cantar, vou caminhar por essas ruas cheias de moderação. Viva a liberdade, abaixo a opressão, vou vacinar, depois cantar, vou caminhar por essas ruas cheias de moderação. Viva a liberdade, abaixo a opressão, viva a liberdade, abaixo a opressão, viva a liberdade, abaixo a opressão. Triste, loucona, será qualificada ela quem recusa seguir receita tal, a receita cultural. O marido da família cuida da rotina. Só mesmo rejeita, bem conhecida receita. Quem não sem dores aceita que tudo deve mudar, que o homem não te define, sua casa não te define, sua carne não te define, você é seu próprio lar. Que o homem não te define, sua casa não te define, sua carne não te define, você é seu próprio lar. Ela desatinou, desatou, nós vai viver só. Ela desatinou, desatou, nós vai viver só. Eu não me vejo na palavra fêmea e alvo de caça, conformada vítima. Prefiro queimar o mapa, traçar de novo a estrada e ver cores nas cinzas, e a vida reinventar. É que um homem não me define, minha casa não me define, minha carne não me define, eu sou meu próprio lar. Que um homem não me define, minha casa não me define, minha carne não me define, eu sou meu próprio lar. Nascida no final do século XIX, Maria Lacerda de Moura foi professora, escritora, pensadora, feminista, anarquista e pacifista. Como professora, lutou pela alfabetização de todos os brasileiros. Por volta de 1921, muda-se para São Paulo e, junto com a bióloga e feminista Berta Lutz, fundam
a Liga pela Emancipação Intelectual da Mulher e, como consequência, a luta pelo voto feminino. Ao vivenciar as condições de vida e trabalho do proletariado, envolve-se com ideologias de esquerda, em especial o anarquismo. Parte de suas próprias reflexões para lutar contra outras formas de opressão, como a de classe. O corpo e a sexualidade são temas marcantes na luta por nossos direitos. Maria Lacerda de Moura, uma mulher à frente do seu tempo. Presente, presente, presente. No mês da mulher, de mulher para mulher. Pode falar que eu não ligo, agora, amigo, eu tô em outra. Eu tô ficando velha, eu tô ficando louca. Pode falar que eu não vou, eu tô na estrada. Eu nunca sei da hora, eu nunca sei de nada. Nem vem tirar meu riso frouxo com algum conselho. E hoje eu passei batom vermelho. Eu tenho a minha alegria como dom. Em cada canto eu vejo um lado bom. Pode falar, não me importa. Eu tenho de torta, eu tenho de feliz. Vou cambaleando, de perna bamba e solta. Pode falar que eu não ligo, agora eu sigo o meu nariz. Respiro fundo e canto, mesmo um tanto rouca. Nem vem tirar meu riso frouxo com algum conselho. E hoje eu passei batom vermelho. Eu tenho a minha alegria como dom. Em cada canto eu vejo um lado bom. Com algum conselho, e hoje eu passei batom vermelho. Eu tenho a minha alegria como dom. Em cada canto eu vejo um lado bom. Ana Lins dos Guimarães Bretas, ou Cora Coralina, como ela mesma se designou 14 anos de idade. Cora Coralina nasceu na cidade de Goiás, em 1889. Cora sempre teve muito gosto pela leitura, por escrever, mas infelizmente só estudou até o 2º ano de escola, porque teve que ajudar a família na lida e foi trabalhar na roça. Mas isso não lhe tirou a vontade de ler nem escrever. Continuou lendo e escrevendo, observando as lavadeiras de sua cidade, os meninos que brincavam e trabalhavam na roça, as histórias que aconteciam no beco. Escrevia sobre isso. Cora se casou em 1911 com um homem 22 anos mais velho e se mudou para o interior de São Paulo, entre Penópolis e Andradina. Lá teve 6 filhos e mesmo assim começou a escrever artigos para jornais regionais. Se engajou também nas atividades comunitárias, sempre lutando pelo lado dos mais fracos, dos oprimidos, de quem passava necessidade. Cora ficou viúva. Em 1956,
voltou para a cidade de Goiás para tratar apenas de um inventário de família, mas a saudade foi maior e ela foi ficando por lá. E além de ler e escrever, ela passou a ser doceira para sustentar os 6 filhos que ela tinha. Cora se dividia entre adoçar a vida e escrever para encantar a vida. Cora tinha muita força de vontade. Aos 70 anos de idade, concluiu o curso de datilografia e apenas em 1965 publicou o seu primeiro livro, mas isso não lhe impediu de escrever artigos lindos, de falar da luta das mulheres, de falar pela luta daqueles que mais precisam. Cora faleceu em 1985, com 95 anos de idade, mas deixou muita coisa para nossa riqueza. Coração é terra, onde ninguém vê. Olá, meu nome é Ana Magalhães, eu sou artista, sou escritora, poeta, artista visual, e eu vim aqui nesse 8M, mês da luta das mulheres, para recitar algumas poesias e principalmente para saudar as mulheres que vieram antes de mim. Eu acho que às vezes a gente esquece de pensar nas mulheres que vieram antes, que abriram caminhos para as nossas lutas, para as nossas histórias, para a nossa sobrevivência. Então hoje eu saúdo as mais velhas. Eu vou começar pela Audre Lorde, que é uma escritora, ativista, pesquisadora norte-americana. E ela foi uma mulher que abriu muitos caminhos e revolucionou com as suas palavras. Audre Lorde falava muito sobre feminismo negro e também sobre poesia. Eu vou ler um trechinho desse livro em que ela fala sobre como a poesia colabora para a nossa vida e para a nossa luta. A Audre diz assim: fomos socializadas para ter medo de sermos reveladas, de sermos ridicularizadas, de sermos diferentes, de sermos magoadas. No entanto, conforme nossa poesia se torna mais forte, o medo perde a importância, assim como o cansaço, e estamos acostumadas a trabalhar mesmo estando cansadas. Poesia é a maneira como ajudamos a nomear o que não tem nome, para que possa ser pensado. Os horizontes mais longínquos de nossas esperanças e medos são pavimentados por nossos poemas, esculpidos nas rochas, nossas experiências diárias sentidas com honestidade. Os sentimentos de cada um são santuários e campos férteis para as ideias mais radicais e ousadas. Agora mesmo, eu poderia citar 10 ideias que consideraria intoleráveis ou incompreensíveis e assustadoras, a menos que viessem de sonhos e poemas. A poesia não é apenas sonho e visão, é o esqueleto arquitetônico da vida. Bom, por isso eu vou ler 2 poemas que dizem muito. O primeiro é da Conceição Evaristo, uma escritora, poeta brasileira, que tem uma obra incrível. Esse poema ela dedicou a Beatriz Nascimento, que morreu tragicamente, também uma intelectual brasileira. E ele se chama A Noite Não Adormece nos Olhos das Mulheres. A noite não adormece nos olhos das mulheres. A lua fêmea, semelhante nossa, em vigília atenta vigia a nossa memória. A noite não adormece nos olhos das mulheres, há mais olhos do que sonhos, onde lágrimas suspensas virgulam um lapso de nossas lembranças molhadas. A noite não adormece nos olhos das mulheres. Vaginas abertas retêm e expulsam a vida de onde Ainás, Inzingas, Ingambelês e outras meninas luas afastam delas e de nós os nossos cálices de lágrimas. A noite não adormecerá jamais nos olhos das fêmeas, pois do nosso sangue mulher, do nosso líquido lembra disso, em cada gota que jorra, um fio invisível e tônico, pacientemente cose a nossa milenar
resistência. Um salve à Conceição. E esse último poema é dedicado às mulheres da minha família, que abriram tantos caminhos para mim. As minhas tias, Cleide, Claudete, Cleusa, a minha mãe, Cláudia, e a minha avó, Ana. Meu passado, África. Meu presente, me apresento, Ana Cláudia. Ana, minha avó, Cláudia, minha mãe, África, meu umbigo. Eu não sei de onde eu vim, mas eu sei quem veio comigo. Meus pares, filhas da diáspora, mães e irmãs, tias e nanãs, mulheres negras. Olhares que se cruzam desde a infância. A luta do corpo político antes da militância. A sororidade antes do termo. Os nós que unem as tranças dos nossos cabelos. Vivem em mim a história que insiste em ser apagada. Registrada em meu nome, marcada em minha pele e eternizada em minhas palavras. É isso. Um beijão a todas as mulheres de luta. Em 1894, nasci em São Paulo uma criança que hoje estamos homenageando aqui. Essa criança era filha de uma enfermeira inglesa, a Amy Fowler era o nome dela, e filha também de Adolfo Lutz. Essa criança é Berta Maria Júlia Lutz. Essa criança cresceu, foi educada na Europa. Ela se formou em Ciências Naturais pela Universidade de Sorbonne, em Paris. Posteriormente, cursou Direito na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Uma vida de luta pelas mulheres. Foi a segunda mulher a ocupar um cargo no Serviço Público Nacional. Ela foi chefe do setor botânico no Museu Nacional do Rio de Janeiro. Ao lado de outras mulheres, ela cria a Liga para a Emancipação Intelectual da Mulher, representando o Brasil na Assembleia Geral da Liga das Mulheres Eleitoras nos Estados Unidos. Ao lado de outras ativistas, em 1932, ela conseguiu que Getúlio Vargas assinasse o direito ao voto feminino. Foi deputada federal, lutou por vários direitos da mulher, igualdade salarial, redução da jornada de trabalho e licença maternidade de 3 meses. Ela organizou o primeiro congresso feminista no Brasil. Em 1945, ela representou o Brasil na conferência que estabeleceu as bases para a formação da ONU. Quem quiser saber mais sobre Berta Lutz, existe um documentário chamado Berta Lutz, a Mulher na Carta da ONU. Nesse documentário, ele retrata cartas encontradas, escritas por Berta Lutz, onde ela enfrentou autoridades de diversos países para garantir que preceitos de equidade estivessem presentes na Constituição da organização. E por querer incluir questões de gênero no documento, a cientista chegou a ser chamada de vulgar. De vulgar, Berta não tinha nada. Nós temos só que agradecer pelo trabalho e pela luta de Berta. Antonieta de Barros, uma brasileira negra que nasceu em Florianópolis em 1901. Neta de escravos, filha de lavadeira, alfabetizou-se aos 5 anos de idade. Acreditava no potencial da educação, formou-se professora e criou uma escola para atender alunos carentes. Ela combateu o analfabetismo, pois entendia que o analfabetismo impedia gente de ser gente. Antonieta foi jornalista e, em suas crônicas, pôde expressar suas ideias de combate ao racismo, questões de gênero, de classe social.
e elegeu-se como primeira parlamentar em 1934, reeleita em 1945, deputada estadual em Santa Catarina. Antonieta de Barros e seu pseudônimo Maria da Ilha permanece presente, presente, presente. Eu tinha 8 anos, era verão, e lembro da minha avó trançando meus cabelos em uma quarta-feira pela manhã. Dali apenas 2 dias chegaria o dia de ver minha mãe. Assim como a realidade de milhares de mulheres negras brasileiras, ela trabalhava de empregada doméstica para sustentar a mim, meu irmão e minha avó. Meu pai, segundo a minha mãe, havia ido embora quando ainda tinha 3 anos de idade. O cheiro da minha avó era tão gostoso e seu colo tão macio, mas lembro de não ter muitas demonstrações de afeto, a não ser pelas nossas necessidades físicas sanadas diariamente. Segundo minha mãe, minha avó tinha ficado assim, após ter vivido tantas coisas em sua amarga vida, e que ela também não se lembrava da última vez que as duas trocaram beijos e abraços. Lembro de Bell Hooks, em seu texto Vivendo de Amor, ao colocar que a população negra na escravidão embotavam seus sentimentos diante dos sofrimentos para sobreviverem. Acho que com minha avó não foi diferente. Os finais de semana com minha mãe Joana eram mágicos pelas coisas que fazíamos e vivíamos, mas eu podia ver o cansaço e a tristeza em seus olhos. O cansaço do trabalho e das coisas que tinha que suportar para trazer o salário todo mês para casa. E a tristeza de ver que eu havia crescido e aprendido coisas novas durante a semana, e que ela não estava ali naquele exato momento para ver os centímetros do meu corpo esticarem e as coisas novas e frescas aprendidas. Eu sentia saudade da minha mãe, e às vezes sentia raiva também, pois eu queria tanto ficar mais com ela, e quando chegava as segundas-feiras, era uma tristeza que só. Ela ia embora para a casa da patroa, e aí seriam mais 5 dias sem vê-la. Na adolescência, embora muitos sentimentos me atravessaram, eu pude entender o sacrifício que a minha mãe e a avó faziam para que a gente pudesse ter uma vida diferente. Dos meus 10 anos em diante, a memória das falas de minha avó e minha mãe dizendo que os estudos me fariam ter uma vida diferente eram vívidos e presentes. O que elas puderam fazer para que eu estudasse demonstrava um desejo da mudança da história e rompimento da miserabilidade, ao menos na minha vida e na do meu irmão. Com muito custo, esforço, dedicação e apoio, eu passei em uma boa universidade estadual e pude cursar História, o curso que eu tanto queria. Na graduação, eu experimentei dias difíceis. Muitas aulas eu assistia de estômago vazio e cansada de conciliar com os estudos, os bicos de faxina que eu fazia nos intervalos de um período de uma aula e outra para poder ajudar em casa. A minha avó havia falecido e minha mãe estava muito cansada. Mesmo assim, o que ela podia fazer para eu continuar a estudar e não desanimar, ela sempre fazia. Mas em alguns momentos, eu achei que eu iria me tornar esmalha. Esmalha, esmalha. Queria tocar ao céu, mas terminou no chão. Você conhece a história da esmalha? É um poema do escritor brasileiro Afonso da Costa Guimarães. No poema, ele conta a história de uma moça que perdeu sua sanidade mental. Ela queria alcançar a lua que estava no céu e ao mesmo tempo o reflexo da lua que estava no mar. E caindo da janela que observava o astro lunar, sua alma subiu ao céu e seu corpo desceu ao mar. As marcas da violência racial pesavam na caminhada de superação dessa vida dura e miserável que tínhamos. Eu tinha que ser muito boa nas aulas, para ao menos ser notada e reconhecida no que falava,
e também ali eu sentia que a realidade me gritava, que eu era uma mulher negra. Me recordo dos ensinamentos do candomblé, que são preceitos que carrego até hoje e que minha mãe de santo Dona Ivone e minha mãe Joana me ensinavam. Elas me diziam que eu era o sonho das minhas ancestrais, que eu devia me conectar com elas para poder continuar minha trajetória e cumprimento do meu destino. Neste percurso, eu descobri a força das guerreiras do Quilombo, Dandara, dos Palmares e Teresa de Benguela, a intelectualidade e persistência de Antonieta de Barros, Lélia Gonzalez, Beatriz Nascimento e Neuza Santos Souza, a coragem de denúncia de Marielle Franco, Carolina Maria de Jesus e Benedita da Silva. E para além delas, eu descobri o amor e vivi de amor, persistência e esperança que habitavam minha mãe e minha avó. E todas as vezes que eu entrava em contato com todas elas, eu me conectava comigo mesma. Nossas histórias se emaranhavam, formando uma única só, a cada passo que eu dava em direção ao meu futuro. Neste caminho, me defini para mim mesma o que eu era e o que eu levava dentro de mim, a cada dificuldade vivenciada e vencida, impedindo que as fantasias coloniais que as pessoas faziam de mim me esmagassem e me comessem viva. Angela Davis disse: quando uma mulher negra se movimenta, toda uma estrutura se move com ela. Eu acredito que quando estas mulheres grandiosas que vieram antes de mim se movimentaram, uma estrutura se modificou para que eu pudesse hoje estar aqui. Hoje, eu me movo, a cada momento do meu dia, para que a estrutura continue a ser modificada, para que outras possam ver, pois nós somos o sonho das nossas ancestrais. Eu vou apresentar para vocês a Pagu, Patrícia Galvão. Ela nasceu em São João da Boa Vista, São Paulo, em 1910. A Pagu foi escritora, foi jornalista, foi poeta, desenhista, cartunista, diretora de teatro e militante política. Aos 23 anos, a Pagu já militava no Partido Comunista e escreveu seu primeiro romance, Proletários Panfletários, que foi publicado em 1933. A Pagu, em relação ao feminismo, ela coloca que quanto maior o conhecimento das mulheres, maior a capacidade de questionamento, inclusive da instituição casamento. A Pagu também faz uma crítica ao feminismo ingênuo, quando ela diz que é preciso considerar as estruturas sociais quando se discute a questão das mulheres. A Pagu foi a primeira mulher presa política no Brasil na década de 30. Sofreu várias prisões, uma delas por mais de 5 anos, na ditadura Vargas. Morreu na década de 60 em decorrência de uma doença. Pagu, presente, presente, presente. Nosso mês de lutas por nossas vidas, pela democracia e vacina pra todos! Na Inquisição, só quem já morreu na fogueira sabe o que é ser carvão. Eu sou pau pra toda obra, Deus dá asas à minha cobra. Minha força não é bruta,
brasileira é bunda, meu peito não é silicone. Sou mais macho que muito homem. Radadá, radadadá, radadá, dururá, dururá, eu sou rainha do meu punk, sou pagu indignada no palanque, Toma de porra louca, tudo bem, minha mãe é Maria Ninguém. Não sou atriz, modelo, dançarina. Meu buraco é mais em cima, porque nem toda feiticeira é bunda, nem toda brasileira é bunda, meu peito não é. Sou mais macho que muito homem, porque nem toda feiticeira é bunda, nem toda brasileira é só bunda, meu peito não é silicone. Eu sou mais macho que muito homem. Radadá, radadadá, radadá, durirá, durá, hey. Carolina Maria de Jesus, escritora, compositora, poetisa brasileira, neta de escravos, filha de lavadeira, analfabeta, viveu boa parte da sua vida na favela do Canindé, na zona norte de São Paulo, onde construiu seu próprio barraco e sustentando a si mesma e a seus 3 filhos como catadora de papel. Ficou conhecida por seu livro Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada, publicado em 1960. Carolina Maria de Jesus foi uma das primeiras escritoras negras do Brasil. Sua obra permanece em estudos no Brasil e até no exterior. Ruth de Souza, a primeira mulher negra a encenar no Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Ruth venceu todas as barreiras para divulgar sua arte. Trouxe para homenageá-la uma frase que foi dita em uma entrevista e mostra como era problemático o espaço do teatro na época em que ela ingressou. Ela disse assim: quando entrei no teatro, os atores brancos precisavam se pintar para fazerem papel de negros. Então, nesse espaço de homens e mulheres brancas, Ruth se consagrou como atriz. Por isso, eu deixo aqui minha homenagem a essa mulher que fez história no teatro e na televisão. Olá, gente, eu sou a Lara do Carmo, sou estudante de psicologia e musicista. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar participando desse evento, um evento que abre espaço para que a voz da mulher ecoe, seus trabalhos, as suas pautas, a sua luta. A gente luta por espaços assim diariamente, né? E que nesse mês de março a gente tenha se fortalecido, se unido e que essa força, essa união permaneça enquanto a gente precisar lutar pelos nossos direitos, para
onde a gente quer estar. Bom, eu venho dedicar uma música a nós mulheres, uma música que fala para que a gente acredite mais em nós mesmas, porque somos donas de nós mesmas. A música chama Dona de Mim, da Isa. Eu espero que gostem. Já me perdi, tentando me encontrar. Já fui embora, querendo nem voltar. Penso 2 vezes antes de falar, porque a vida é louca, mano, a vida é louca. Sempre fiquei quieta, agora eu vou falar. Se você tem boca, aprende a usar. Sei o meu valor, minha proteção é dólar. Porque a vida é louca, mano, a vida é louca. Rosemary Muraro, corajosa, inovadora, contestadora, intensidade, transgressão e profundidade. Assim a definiam, escritora, intelectual e feminista brasileira. Nasceu e morreu no Rio de Janeiro com 83 anos em 2014. Na década de 70, foi uma das pioneiras do movimento feminista brasileiro. Contribuiu à construção de novos ideais feministas e direitos sociais. Lutou pela liberdade e autonomia das mulheres, denunciou injustiças, desnaturalizou valores e mostrou que não há padrão feminino. Personalidade marcante e sensível. Escreveu livros com as temáticas sexualidade, corpo e classe social, feminino e masculino, capital, dinheiro. Nasceu numa família burguesa na década de 30 e com 15 anos, depois da morte do pai, resolveu deixar a sua herança para trás e viver de acordo com o que acreditava. Nessa época, conheceu Leonardo Boff e o então padre Helder Câmara. Começou, assim, sua luta social, política e feminista. Margarida Maria Alves nasceu em 1933 em Alagoa Grande e foi assassinada em agosto de 1983 em Alagoa Grande, Paraíba. Ela nasceu no Brejo Paraibano e foi a primeira mulher presidenta do Sindicato dos Trabalhadores Rurais da cidade. Ela fundou o Centro de Educação e Cultura do Trabalhador Rural, iniciativa que existe até hoje. Suas principais bandeiras de luta eram o trabalho igual, trabalhador urbano e rural, 13º,
férias, registro em carteira, condições dignas de trabalho. O discurso de Margarida: eles não querem que você venha até a sede do sindicato porque eles têm medo da nossa organização, eles têm medo da nossa união, porque eles sabem que pode cair 8 ou 10 pessoas, mas jamais cairão todos diante de uma luta que é justa, que é direito, do povo que vive marginalizado aos pés dos latifundiários. Margarida foi assassinada 3 meses depois desse discurso, dessa declaração. O principal acusado é Aguinaldo Veloso Borges, então proprietário da usina de açúcar local, a usina Tanques, e seu genro, José Buarque Guzmão Neto, conhecido por Zito Buarque. O crime ocorreu dia 12 de agosto de 1983. Um pistoleiro de aluguel, num Opala vermelho, disparou um tiro de escopeta na sua cabeça. E ela estava na frente de sua casa, em frente dos seus filhos e marido. A partir de 1995, as mulheres trabalhadoras rurais conquistaram mais espaço no movimento sindical. Em sua homenagem, a CONTAG, em conjunto com outras entidades parceiras da luta do campo, no ano 2000, criaram a Marcha das Margaridas. Importante movimento nacional de luta das mulheres. Margarida, símbolo de luta por direitos. Margarida, presente, presente, presente. Eliette Safiotti nasceu em 1934 e faleceu em 2010. Uma grande mulher brasileira, intelectual, marxista, socióloga, feminista, lutou contra o patriarcado no Brasil e vivenciou isso em sua própria existência. De criança à adolescência, sofreu muito, mudando de residência várias vezes. Chegou a morar com tios e tias, com 2 tias que ela chamava de tias bruxas, de forma muito delicada e amável, e aprendeu muito nesse movimento de sobrevivência, lendo, estudando, pesquisando, refletindo. Produziu livros que mudaram a vida das mulheres brasileiras. Eliette Safiotti, essa grande intelectual, fez uma tese de doutorado, A Mulher na Sociedade de Classes, reconhecida como uma das grandes obras de referência da mulher brasileira em sua luta contra o machismo. É ela que ajuda a nós homens, com essas reflexões, ela e todas as mulheres que lutam, a desconstruir o machismo presente na sociedade brasileira. Eliette, presente, presente, presente. Lélia Gonzalez, nascida em 1935 e falecida em 1994. Ela foi descendente de indígenas e negra. Foi a pioneira em estudos sobre a cultura negra no Brasil. Também foi cofundadora do Instituto de Pesquisas da Cultura Negra no Rio de Janeiro e do Movimento Negro Unificado e do Olodum. Também ela era uma intelectual. Então ela foi professora, foi filósofa, antropóloga e escritora, escrevendo os livros por um feminismo afro-latino-americano e também retratos do Brasil negro.
além de outros. Ela era ativista política e participou da fundação do PT e também do PDT. Participou das discussões sobre a Constituição Federal e participou do primeiro Conselho Nacional dos Direitos da Mulher. Uma das frases interessantes dela, ela dizia assim: eu sou negra e mulher. Não significa que sou mulata gostosa, escrava doméstica ou mãe preta de bom coração. Oi meninas, voltei agora um pouquinho mais à vontade aqui no quintal da casa da minha mãe, para falar da Antônia de Tofol, que é a matriarca da minha geração, da minha família, aliás, Faustine, que veio para o Brasil há exatos 130 anos atrás. Ela tinha 45 anos, estava viúva e veio num navio com 5 filhos para desbravar esse território aqui, tentar, no novo mundo, a felicidade. E gerou uma grande gama de Faustines, que hoje a gente tem contato, tem mais de 300 pessoas. E é isso, na verdade eu queria exaltar a mulher guerreira que ela foi, e aventureira, e mãe, né, que não abandonou o filho para trás, que viúva com 45 anos veio tentar a vida e marcou a história dos Faustini no Brasil. Palmas para ela, Antônia de Tofol. Elizabeth de Souza Lobo, ou simplesmente Bete Lobo. Nasceu em 1943 e faleceu tragicamente em abril de 1991. Bete Lobo era socióloga, professora da PUC e ativista dos direitos humanos, principalmente dos direitos das mulheres e especificamente das mulheres trabalhadoras. Faleceu aos 47 anos numa estrada em João Pessoa, na Paraíba, quando então também faleceu Maria da Penha Nascimento Silva, então presidenta do Sindicato das Trabalhadoras Rurais. Neste momento, Bete Lobo estava numa pesquisa de campo. Era uma pesquisadora que trabalhava diretamente na concretude, junto às mulheres. Bete Lobo foi e é muito importante para a discussão de gênero no Brasil e contra toda forma de violência. Em 2012, o ex-deputado Adriano Diogo criou o prêmio Bete Lobo. Esse prêmio é destinado às pessoas ou entidades que trabalham com a questão de gênero e o enfrentamento da violência e dos direitos humanos. Bete Lobo fez uma afirmativa: o sexo é, antes de tudo, político. Bete Lobo foi e sempre será uma referência para nós, mulheres, e principalmente para as mulheres trabalhadoras. Marisa Letícia, uma mulher atuante e combativa, presente em toda a história do PT. Ela costurou e bordou a primeira bandeira do partido. Escolhi para homenageá-la uma frase que foi dita em uma entrevista e diz assim: nós fizemos aquela passeata das mulheres em 1980, quando todos os dirigentes sindicais estavam presos. Então acredito que essa frase representa muita força de Dona Marisa, que até no momento de sua morte foi vítima dessa política que está aí, essa política da morte, essa política violenta. Ela foi alvo de piadas e muitas manifestações de ódio. Então deixo aqui minha homenagem e gratidão por todo o trabalho desenvolvido por Dona Marisa Letícia.
Mulheres, desde a sua pele que é minha. A que se rebela e luta com a palavra e voz desembainhada. A que se levanta de noite para ver se o filho chora. A que luta inflamada nas montanhas. A que trabalha mal paga na cidade. Vamos, e que ninguém fique no caminho. Para que esse amor tenha a força dos terremotos, nos ciclones, nos furacões. E tudo que nos aprisiona exploda, convertido em lixo. Eu não me vejo na palavra fêmea, alvo de caça conformada, vítima, vítima. Prefiro queimar o mapa, traça de novo a estrada, ver cores nas cinzas e a vida reinventar. Um homem não me define, minha casa não me define, minha carne não me define, eu sou meu próprio lar. Um homem não me define, minha casa não me define, minha carne não me define, eu sou meu próprio lar. Ela desatinou, desatou, nós vai viver só. Ela desatinou, desatou, nós vai viver só. Ela desatinou, minha casa não me define, minha carne não me define, eu sou meu próprio lar. Ela desatinou, minha casa não me define, minha carne não me define, eu sou meu próprio lar. Mulheres pela vida, semeando a resistência contra a fome e a violência. Dalete nasceu em 1972. Ela se casou, teve 3 filhos, morou na antiga favela do Triângulo e foi uma importante liderança que lutou pelo direito de moradia junto à União das Favelas de Rio Preto entre os anos de 1997 a 2000. As ações solidárias dela envolviam até as crianças na pintura dos barracos. Ela contribuiu para a construção de casas no bairro Santo Antônio e com muita luta conquistou Casa para Todos, fazendo nascer o bairro Parque da Cidadania. O bairro contava, na época, com 5 ruas de terra e casas de madeira. Ela criou, então, e presidiu a Associação dos Moradores do local. Desenvolveu parcerias com a Prefeitura e o Banco Habitar Bird. Em 2001, começou a trabalhar como agente de saúde na unidade da família e liderou um trabalho importante junto às mulheres na união
de mulheres para geração de trabalho e renda, presidindo uma cooperativa de vestuários e uma cooperativa de pães, de produção de pães. Apaixonada pelo trabalho comunitário, ela cursou serviço social e passou a atuar no CRAS, que é o Centro de Referência de Assistência Social. Em 2015, Dalete foi homenageada com um prêmio 10 Mulheres pela Paz. O objetivo desta homenagem foi reconhecer o trabalho de mulheres que se empenharam em desenvolver ações pela paz, em defesa da cidadania e dos direitos humanos. Militante, combativa, nunca abandonou o trabalho social. Em 2020, morreu lutando contra a Covid, com 48 anos de idade. Em homenagem póstuma, o projeto de lei do ex-vereador Marco Rilo criou a Semana dos Movimentos Sociais Dalete Ferreira, unificando vários movimentos, inclusive os do Sem Terra e Sem Teto. Dalete Ferreira, presente, presente, presente. 3 anos sem Marielle e Anderson. Ambos covardemente assassinados na cidade do Rio de Janeiro em 14 de março de 2018. Marielle Francisco da Silva, mulher jovem, negra, oriunda da favela. Marielle Franco, vereadora, socióloga, mestra e uma guerreira de imensa grandeza na luta pelos direitos humanos, pelos direitos das mulheres, pelos direitos LGBTs e outros, contra a violência, contra o racismo e na luta por justiça social. Sua última frase ocorre após o assassinato de um jovem negro ao sair de uma igreja. Marielle escreve: quantos mais vão ter que morrer para que essa guerra acabe? A pergunta não cessa. E a outra pergunta insiste: quem mandou matar Marielle e por quê? Marielle vive. Exigimos justiça por Marielle. Marielle Franco, presente, presente, presente. Mulher, tentaram te silenciar, mas não conseguiram, que tua voz vai ecoar em todos os cantos, de onde você olhar, terá uma guerreira e elas vão multiplicar. Marielle, você não morreu em vão, transformou o luto em luta, sem justiça não passarão. Marielle, você não morreu em vão, transformou o luto em luta, sem justiça não passarão. Ei, mulher, tentaram te silenciar, mas não conseguiram, que tua voz vai ecoar em todos os cantos, de onde você olhar, terá uma guerreira e elas vão multiplicar. Marielle, você não morreu em vão, transformou o mundo em luta, sem justiça não passarão. Não passarão. Marielle, presente. Dandara de Palmares, presente. Acordirene, Presente. Maria Filipa, Presente. Salomé, presente. Maria Firmino, presente. Teresa de Benguela, Presente. Maria 12 Homens, Presente. E todas aquelas que vieram antes de nós, Presente.
E hoje nós da Escola Arca, São José do Rio Preto, de Capoeira, Angola, estamos aqui somando na luta de todas as mulheres pelo 8M. Estamos aqui lutando por democracia e lutando por vacina para todas, todos e todes já. Se ainda somos capazes de sonhar, se a arte e a beleza ainda nos comovem, se os direitos humanos ainda nos mobilizam, não é vã nossa esperança. Esse país tem jeito. Seguiremos fazendo arte e política. Queremos, com este sarau, nos conectar com nossas ancestrais que lutaram pela construção de uma sociedade livre de violência às mulheres, de preconceito racial, por um país sem homofobia e sem tolerância religiosa. Amar e fazer arte em tempos de ódio já é revolucionário. Agradeço a todos, todas e todos que nos acompanharam e desejamos que esse momento de poesia, esse momento de reflexão possa ter ajudado a aliviar um pouco esses nossos dias de muita apreensão, não é? Eu deixo aqui com vocês, né, o meu desejo de que nós, mulheres, e todos, não percamos a esperança. Eu acredito que ainda há esperança se resistirmos e se ficarmos em casa. Boa noite, um grande beijo.